que trabalham naquela região. É claro que a população é muito maior do que a nossa. O número de padres também é muito maior. O número de seminaristas igualmente. Mas, de fato, a Arquidiocese de Diamantina é muito grande. Durante esse período de 1 ano e meio que eu estou aqui, eu já visitei todas as comunidades, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e já andei, vamos dizer assim, mais do que uma viagem na celebração da missa de hoje. Eu quero agradecer a presença de vocês. Graças a Deus, nós temos aqui um grupo muito grande de pessoas da liderança da nossa comunidade, das nossas comunidades, da grande comunidade paroquial. Então, este encontro, para mim, é muito significativo, porque eu diria, a gente está falando para a nata da comunidade paroquial, para todos aqueles que, juntamente com os padres, assumem o compromisso de trabalhar na evangelização e também para trabalhar na constituição da igreja, no sentido de sermos uma igreja unida, porque a igreja de Cristo é assim, a igreja de Cristo é comunhão, é participação. E nós precisamos trabalhar muito neste sentido. Como eu dizia também na missa, o Papa, sucessor de Pedro, é um sinal da unidade de toda a igreja no mundo. E como isso é bonito? Em todo o mundo. E em cada diocese, o bispo ali colocado pelo Papa, sucessor de Pedro, vigário de Cristo, é também o sinal da unidade da igreja diocesana. Então, na Arquidiocese de Diamantina, o bispo é o sinal da comunhão, da unidade de todas as comunidades, em torno do bispo e em torno do Papa. Então, para a gente, é motivo de alegria contactar as nossas comunidades que fazem a nossa igreja diocesana. Eu gostaria, primeiramente, talvez até trazendo uma informação, eu não sei se o Padre G já disse isso à comunidade, nós estamos agora criando mais 2 foramigas na Arquidiocese de Diamantina. E para isso, nós estamos também, necessariamente, modificando um pouco as foramigas já existentes. Assim, por exemplo, nós estamos criando a foramiga do Cerro, que pertencia à foramiga de Diamantina. Então, o Cerro, Santo Antônio de Itambé, Serra Azul, Alvorada de Minas e Presidente Kubitschek, que formam uma região mais homogênea, vão constituir estas paróquias uma nova foramiga, que vai então ser autônoma e vai ter uma orientação independentemente da foramiga de Diamantina. Então, é uma foramiga a mais. Estamos criando também a foramiga de Pirapora. E por isso há também uma modificação nesta região. Para a foramiga de Pirapora vão ficar pertencendo à paróquia de Buritizeiro, que foi criada no ano passado, a paróquia de Pirapora. Dentro de Pirapora, nós vamos criar mais uma paróquia, a paróquia de Várzea da Palma e a paróquia de La França. Então, este grupo vai formar uma nova foramiga.
E na forania de Corinto e de Curvelo, nós fizemos também uma pequena modificação. A paróquia de Povo da Garça, que pertencia à forania de Curvelo, vai ficar para a forania de Corinto. E a paróquia de Três Marias, que estava com a forania de Corinto, vai passar para a forania de Curvelo. Isso para facilitar, porque a comunicação entre Três Marias e Curvelo é mais fácil do que com Corinto, o que tem que dar uma volta maior e a distância também é bem maior. Então há uma pequena modificação nesse sentido. Isso para podermos trabalhar de maneira mais fraterna e também de maneira mais comunhão, não é? Nós vamos ter então 6 foranias, eram 4. A forania de Itabarandiba, 1, a forania de Diamantina, 2, a forania do Cerro, 3, a forania de Curvelo, 4, a forania de Corinto, 5 e a forania de Pirapora, 6. Então, nós vamos ter na arquidiocese 6 foranias. Então, é bom que fique bem claro, não é? E dentro desta modificação, a paróquia de Três Marias integra agora a forania de Curvelo. Vai facilitar a participação dos padres e também a participação dos leigos nos encontros da forania. Isso não foi decidido somente por mim, mas foi levado ao Conselho Presbiteral e também ao Colégio de Consultores da nossa Arquidiocese de Diamantina. Outra coisa que eu gostaria também de falar, apenas reafirmando, porque todo mundo já sabe disso muito bem, é que nós estamos nos preparando rumo ao novo milênio. Estamos nos preparando para o ano 2000. 2000 do nascimento de Jesus. Quem estuda história da humanidade sabe que a história da civilização está dividida em 2 períodos. Um período antes de Cristo e um período depois de Cristo. Então, a história da humanidade está dividida em 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. E nós vivemos no período depois de Cristo. Nós estamos no ano de 1997, do nascimento de Jesus. Então, daqui a 2 anos e meio, nós estamos comemorando 2000 anos do nascimento de Jesus. É uma data cristã, religiosa, uma data da Igreja, portanto nossa. E é por isso que o Papa João Paulo II quis convocar a Igreja toda, no mundo inteiro, para celebrar o tríduo de 3 anos, preparando o ano 2000, o ano de 97, 98 e 99. E o ano de 97, como está naquele mural bonito, é dedicado a Jesus Cristo. Dedicado a Jesus Cristo, a quem nós precisamos conhecer sempre mais. Precisamos conhecer Jesus Cristo, sua pessoa, seu nome, sua vida, sua palavra, seus atos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição. Então nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Por isso, neste ano, a Igreja está nos convidando a ler, a estudar, a meditar
a rezar o Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos, ele responde a essa pergunta: quem é Jesus Cristo para nós? Lendo o Evangelho de Marcos, estudando, nós vamos encontrar a resposta. Quem é Jesus Cristo? E também esse ano, como está no mural, nós estamos refletindo, meditando sobre a fé, que é muito importante. A fé é a nossa adesão a Jesus Cristo, a nossa adesão pessoal a Jesus Cristo. E estamos também tendo como tema o batismo, porque é pelo batismo que, em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, tudo aquilo que está ali no quadro, no mural, é muito bonito. Depois, embaixo, em vermelho, nós temos a figura de Maria, apresentada como modelo de fé. Vejam bem, quanta coisa a gente tem a aprender olhando para ali. Agora, no ano que vem, a igreja vai nos convidar a olhar para a figura do Espírito Santo. No outro ano, para a figura do Pai. Então, Jesus Cristo, o Espírito Santo e o Pai. Este ano, o Evangelho de Marcos. O ano que vem, o Evangelho de Lucas. No outro ano de 99, o Evangelho de Mateus. E no ano 2000, o Evangelho de João. Então, nesses 3 anos preparatórios, e no ano 2000, todo mundo, vai ter oportunidade de ler, estudar, meditar, refletir e viver o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso, vocês todos vão receber o livro do Santo Evangelho. Todo mundo. Nós mandamos fazer uma edição especial para a nossa Arquidiocese de Diamantina e vai ser distribuído gratuitamente. Agora, quem pega o livro do Evangelho não é somente pegar, levar para casa e guardar, não. É para ler, estudar, refletir, meditar e rezar. Porque senão não teria sentido, não é? Então a gente vai levar com esse compromisso de ler, estudar, meditar e refletir. E dessa maneira nós vamos nos preparar bem para o ano 2000. Bem, eu vou fazer algumas perguntas, porque se alguém já estiver dormindo vai acordar, né? Nós estamos vivendo este ano, é o ano de 1997. De novo, estamos no ano de 1997, a partir do nascimento de quem? De Jesus Cristo. E daqui a 2 anos e meio, qual o ano que nós vamos celebrar? O ano 2000, do nascimento de Jesus. E por isso a igreja está nos convidando a fazer o tríduo de 3 anos, preparando o ano 2000. Agora que eu quero ver se prestaram bem atenção. O ano de 97 é dedicado a Jesus. E o ano de 98? E o ano de 99? Deus Pai, muito bem, parabéns. E no ano 2000? A Santíssima Trindade vai ser a grande ação de graças, não é? Agora, é uma data cristã, uma data religiosa, uma data nossa. Entenderam bem isso?
Agora, no ano de 97, o tema é Jesus Cristo. O que mais? A fé e ainda o batismo. E quem é apresentado para nós como modelo de fé? Maria, a mãe de Jesus. Porque ninguém melhor do que Maria se preparou para o nascimento de Jesus. Com ela, nós vamos nos preparar para o ano 2000. Bem, outra coisa. Todo mundo sabe, e eu sei que a comunidade que está trabalhando, na nossa área de oferta de Diamantina, nós estamos trabalhando no projeto de evangelização que se chama Evangelizar Juntos. De novo. Juntos. O que significa evangelizar juntos? Eu vou responder rapidamente, depois vocês vão repetir. Primeiro, significa que ninguém deve trabalhar a nível de igreja isoladamente. Entenderam isso? Ninguém deve trabalhar isoladamente. De novo. Ninguém deve trabalhar isoladamente. Devemos sim trabalhar em solidariedade. Vamos repetir? Trabalhar em solidariedade. Isto é, trabalhar juntos. Porque quando Jesus mandou os apóstolos evangelizar, está no Evangelho da lista de hoje. Ele mandou 2 a 2. É o mínimo. E ele disse também em outro lugar: quando 2 ou mais pessoas se reúnem para rezar em meu nome, o que é que ele prometeu? Eu estarei presente no meio deles, no meio dessas pessoas. Então, quando nós nos reunimos, Jesus está presente, não é? É por isso que nós temos que trabalhar para evangelizar juntos. Eu não sei quantas pessoas tem aqui nesse momento. Será que alguém podia aproximadamente calcular? Eu costumo às vezes contar assim de repente. Será que alguém poderia dizer? Mais de 100 pessoas? Mais. É mais? É mais de 100 pessoas? Eu vou contar uma pequena história. Talvez as crianças vão achar engraçado. Não faz muito tempo, porque eu era estudante na época, havia no Brasil um grande matemático, e ele tinha muitos livros de matemática. E um dos livros, de propósito, ele brincava com a matemática. O título do livro era este: Matemática pelo Método Confuso. Era o livro de matemática. Ele sabia realmente muita coisa e tinha muita coisa de cor. Então, uma vez, este professor foi a uma fazenda e o fazendeiro sabia que ele era um grande matemático. E lá no curral da casa do fazendeiro tinha uma quantidade enorme de bois e vacas. Estavam juntos, estava cheio o curral, mas cheio mesmo. Então o fazendeiro, sabendo que aquele homem sabia muita matemática, perguntou para ele: Balbatã, quantas cabeças de gado tem aqui no curral? Sabe o que ele fez? Ele olhou assim, olhou 1 minuto e depois respondeu para o fazendeiro: 854. O fazendeiro ficou admirado porque era aquilo mesmo. Então perguntou para ele: mas como é que você contou? É matemática pelo método confuso.
Ele disse: eu contei os pés e dividi por 4. Quer dizer, para ele era mais fácil contar os pés do que as cabeças, não é? Só que como cada boi ou cada vaca tem 4 pés, contou os pés por baixo e dividiu por 4. Eu não sei se tem alguém que já contou os pés aqui, só que vai ter que dividir por 2. Não é verdade? Nós temos mais de 100 pessoas. Pois bem, isso é realmente muito bonito. Por quê? Porque nós estamos trabalhando isoladamente ou em solidariedade? Estamos trabalhando juntos, né? Vamos repetir essa palavra. Estamos trabalhando juntos. E trabalhando para quê? Para evangelizar. Só que para evangelizar tem mais 4 palavras ali que a gente não pode deixar de ler. Para evangelizar, há 4 coisas que não podem faltar. São exigências. A primeira, o testemunho. A segunda, a terceira e 4, vamos repetir. Primeiro, segundo, terceiro, 4. Pois é. Se nós vamos trabalhar para evangelizar, nós temos que dar o testemunho de vida. Ou seja, nós, cristãos, católicos, temos que ser diferentes dos outros. Temos que ser diferentes dos outros. Porque nós temos que procurar viver o Evangelho, os critérios do Evangelho. Temos que ser diferentes. Porque se a gente não for diferente, a gente não dá o testemunho. Porque ninguém percebe. Não é verdade? Agora, isso vale para toda a nossa vida, para a nossa maneira de pensar, para a nossa maneira de falar, para a nossa maneira até de nos trajar, para a nossa maneira de agir, para a nossa postura, para nossas atitudes. É claro, é o testemunho. Devemos dar o testemunho, o bom exemplo para os outros. Segundo, o serviço. Nós temos aqui tanta gente disponível que está trabalhando e quer trabalhar a serviço da igreja e da comunidade. Quanta coisa para fazer, não é? Então é o serviço. E há muita coisa para fazer. Aqui mesmo, à frente do salão paroquial, tem lá uma placa indicando tudo aquilo que existe aqui na comunidade paroquial, onde cada pessoa pode se engajar de acordo com o seu carisma, não é? Com o seu jeito, para poder trabalhar. Então há lugar para todo mundo. O importante é que ninguém pode se omitir do serviço. Depois do diálogo. É importante também o diálogo. Eu estou aqui falando quase sozinho. Estou falando, vocês estão ouvindo. Mas é por isso que eu estou tentando também dialogar com vocês. Porque, de fato, o diálogo é muito importante. Não é apenas eu falando e vocês ouvindo, mas é a gente, o outro, falando e ouvindo também. Quanta coisa a gente tem a aprender com os outros. Eu me lembro, quando trabalhava em Belo Horizonte, numa paróquia na cidade industrial, nós estávamos construindo uma igreja muito bonita, e eu sempre gostava de ouvir a opinião das pessoas, as sugestões. E uma vez, um menino, uma criança, deu uma sugestão muito bonita, onde ele achava que devia ficar a grande cruz na igreja. E de fato era o lugar mais bonito.
e a opinião do menino valeu para aquela construção. Então, o diálogo é muito importante. Agora, com o testemunho, o serviço e o diálogo, então, em tudo, nós devemos anunciar Jesus Cristo. Não podemos, prestem bem atenção, isso vocês vão repetir depois, nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus Cristo para os outros. Não podemos ter vergonha de falar de Jesus Cristo para os outros. Pelo contrário, para nós deve ser até motivo de alegria, de glória, poder falar de Jesus Cristo para os outros. Jesus disse no Evangelho uma palavra muito séria: se alguém tiver vergonha de mim diante dos outros, infelizmente um dia eu vou ter que ter vergonha desta pessoa diante do meu Pai. É uma palavra muito dura. Se aqui a gente tiver vergonha de Jesus Cristo, depois ele vai ter vergonha da gente diante do Pai, não é? Então ninguém pode ter vergonha, respeito humano de falar de Jesus Cristo. Ninguém. Devemos ter coragem de anunciar Jesus Cristo. É o que está ali, não é? E por isso a proposta da igreja na Arquidiocese de Diamantina, juntamente com todas as dioceses do Brasil e com o Santo Padre Papa João Paulo II, o projeto evangelizar juntos. Evangelizar juntos. Então vamos repetir comigo aquela palavra de Jesus: se alguém se envergonhar de mim diante dos outros, um dia eu vou me envergonhar daquela pessoa diante do Pai. Diante do Pai. Vamos guardar bem isso e vamos ter a alegria, a coragem de trabalhar juntos na obra da evangelização. Levar a palavra de Deus para todo mundo, para todas as comunidades. Ninguém pode se omitir. Dentro do nosso projeto Evangelizar Juntos, eu penso que o Padre G já deve ter falado também para as lideranças, para os grupos, para a comunidade. Nós vamos agora elaborar. É um trabalho também feito em equipe. Nós vamos elaborar um diretório sacramental. Um diretório sacramental sobre o batismo, sobre a crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, os 7 sacramentos, para que em toda a nossa arquidiocese, os padres e as comunidades tenham um referencial para poder celebrar dignamente os sacramentos. Entenderam bem isso? O batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos. Nós vamos trabalhar em cima disso. Porque se de um lado a missão da igreja é evangelizar a palavra de Deus, de outro lado é fazer com que a palavra de Deus nos santifique, nos faça santos. E nós podemos ser santos na medida em que nós participarmos da vida sacramental da igreja, na medida em que nós vivemos os sacramentos, que são 7. Vamos repetir comigo? Primeiro,
segundo, terceiro, quarto, penitência, depois a unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Bom, é uma primeira sondagem. Agora vamos repetir todo mundo, porque tem muita gente que não conseguiu acompanhar. Primeiro, segundo, terceiro, Eucaristia. Quarto, penitência. Quinto, unção dos enfermos. Sexto, sétimo. E agora nós vamos fazer o contrário, começar pelo último. Então, o sétimo, o sexto, o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro batismo. Que beleza! 7 sacramentos. Nós vamos ter então um diretório sacramental, orientando as comunidades como celebrar os sacramentos. Bem, uma última palavra que eu penso que não poderia também deixar de falar para todos vocês é a respeito do dízimo, que nós nos propusemos a implantar em toda a arquidiocese de Diamantina, em todas as comunidades. Para isto, houve um tempo de uma primeira conscientização. Depois, nós iniciamos um processo de implantação do dízimo. E, simultaneamente, nós também entramos num processo de extinção das taxas, das escópulas, dos sacramentos, de modo que, com a implantação do dízimo em todas as paróquias, não há mais espóstula para o casamento, para o batismo, para a missa, para os atos religiosos. Então, a comunidade deve assumir a manutenção da estrutura da igreja, o culto, a evangelização e a caridade, e aqui entra também a dimensão social, através do dízimo. Então, todos devem se sentir responsáveis, até as crianças devem ter também a sua ficha do dízimo, até as crianças. Agora, a gente só poderá dizer, prestem bem atenção a isso, que o dízimo estará implantado definitivamente depois de 10 anos, porque é uma caminhada, mas é preciso começar e não se pode voltar atrás, é preciso caminhar para frente. Na medida em que nós conscientizarmos a comunidade vai responder, vai assumir a responsabilidade e cada pessoa vai perceber que ela é também responsável pela igreja e pelo trabalho da comunidade. Ficou bem claro isso? Eu acredito que aqui na paróquia de Três Marias o dízimo começou bem. Agora não pode andar para trás, é preciso andar para frente, é preciso progredir, porque de fato, vejam bem, o dízimo deve ser, a partir de agora, o único sistema de manutenção do culto de Deus, da evangelização, da caridade, ou seja, de toda a estrutura paroquial. Então, o dízimo é que deve assumir financeiramente, é aquela contribuição que nós damos a Deus, devolvendo a Deus um pouco daquilo que Deus deu para nós. E é nesse sentido que nós devemos, então, nos comprometer com o dízimo,
para a manutenção da estrutura paroquial. Eu acredito que isso que eu estou dizendo aqui, eu estou repetindo porque todos já sabem disso, mas é bom a gente lembrar. O padre G, na missa, pedia exatamente para a gente dizer uma palavra se a comunidade de Três Marias está caminhando dentro das orientações da Arquidiocese de Diamantina. E eu digo aqui para a liderança e para todos vocês que a comunidade está caminhando dentro das orientações da Arquidiocese de Diamantina. E nós estamos em comunhão com a orientação de toda a igreja. Isso é muito bonito, é muito importante e é bom que a gente saiba disso. Bem, o Padre G pediu que a gente falasse até as 4 horas, falta apenas 5 minutos, e penso que, assim, de uma maneira geral, o que eu queria para transmitir a vocês foi isso que a gente falou desde o começo até esse momento. Eu devolvo o microfone ao Padre G, se ele tem também alguma coisa a dizer nesse momento à comunidade ainda, ou até alguma pergunta, nós podemos logo depois encerrar, atendendo também ao pedido da comunidade, onde vamos ter às 6h30, 6h15, às 6h15, a celebração da Santa Missa, e mais uma vez lá também a investidura de ministros extraordinários da comunhão eucarística e da palavra. Que bom é que nós podemos acompanhar esta reflexão através das palavras. E eu estava ali fazendo uma filmagem, e o Dom Paulo fazendo justamente uma leitura, isso, daquilo que nós colocamos no salão de maneira simbólica. Nós usamos as palavras, e aí ele foi fazendo a leitura justamente dessa caminhada de reflexão que foi feita pela própria comunidade. Não é isso? Nós fizemos uma exposição, assim, uma síntese justamente desse grande projeto da igreja, e isso foi feito justamente pela nossa liderança, pelos apresentadores, pelos coordenadores. Não é isso? Então, a gente fez essa exposição, essa síntese da caminhada da igreja, quer dizer, aquilo que vem acontecendo e as nossas metas. E que bonito, que assim, a gente não tinha programado isso, mas eu fiquei tão feliz quando eu gravando ali, vocês podem depois pegar a fita, para ver e levar para as comunidades. O Dom Paulo foi fazendo a leitura daquilo que está exposto, Então, eu acho que a gente está caminhando no caminho certo, nós estamos caminhando, pelo menos os nossos símbolos, os nossos sinais, Então, o sinal em figura, e as palavras são figuras, Aí as palavras se tornam, ou melhor dizendo, as figuras se tornam palavras. Aquela pessoa vai fazendo a leitura, das imagens, das figuras. Então nós fizemos a exposição no salão, fazendo a retrospectiva de nossa caminhada. E as nossas metas, que são as metas da igreja, isso que está no mundo todo, da igreja que está no Brasil, da igreja que está na nossa arquidiocese. Aí o Dom Paulo chegou e foi fazendo a leitura de tudo isso. Ele chegou lendo justamente o salão, a presença. Aí ele continuou a leitura, lendo as imagens, as figuras,
transformando isso em palavras vivas, né? E a gente foi acompanhando. Então, conclusão, louvado seja Deus, nós estamos caminhando, né, de maneira correta. E hoje, como Paulo falava, vocês podem pegar a fita depois, né, que assim, quando ele começou a falar para o último, né, quando ele falava do dízimo, vocês podem ver na fita depois que eu congelei algumas imagens dos coordenadores da nossa aula do dízimo, né, porque hoje, o segundo domingo, é a missa do dízimo. Aí perguntaram, como é que vão fazer? O Dom Paulo vai estar aí? Eu falei, o grande projeto da Diocese do Dízimo, justamente São Paulo, né, encabeçou isso, está levando isso muito a sério, né? Então, ele vai falar isso na celebração, a gente tem certeza. Então, já é o pastor falando sobre dízimo. Aí eu falei para o pessoal daqui, vamos lá, porque ele vai falar sobre dízimo, né? A gente não comentou o que ele ia falar, é isso, então ele falava. E quando ele falava sobre dízimo, a gente podia perceber que né, tinha gente assim, ó, né, isso eu congelei a imagem, o pessoal estava assim, né, ligado, justamente conferindo aquilo que o pastor está dizendo e aquilo que nós queremos ouvir, não é isso? Para confirmar a nossa vontade de que isso aconteça de fato. Né? Então vamos louvar a Deus por isso, por essas maravilhas. Né? Eu não tenho que perguntar alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar. Né? Isso eu acho que nós não temos nada mais a acrescentar, a não ser bem dizer e louvar a Deus, não é isso? Pela presença de São Paulo e pelo Espírito Santo que está nos movendo aí nessa grande organização. Agora não sei, a gente já tem uns 2 ou 3 minutinhos, quem sabe alguém, aproveitando a presença de São Paulo aí, é isso, gostaria de fazer alguma pergunta, é isso, uma reflexão. O pessoal do SCC, estou vendo o pessoal aí, nós temos agora no final do mês um encontro do SCC. Aí, dentre as paróquias da Diocese, quando não é mérito meu, mas do Padre Antônio, né? Mas quando aqui cheguei, nós já tínhamos aí mais de 200 casais que passaram pelo SCC. Em Dom Paulo, nós fizemos a última reunião agora, eu me encontrei com eles na terça-feira. Esse salão estava cheio, repleto também, dos casais que estão se preparando para o encontro, né? Aí eu falava para eles que nós estamos dentro da barca dessa visita do Papa, né? Dom Paulo falava que o Papa está lá justamente em preparação para vir ao Brasil, né? Falava que ele vai à França, né? Para se encontrar com a juventude em agosto, em outubro ele vai estar no Brasil. E, louvado seja Deus, que nós estamos aí nesse ritmo de SCC, dentro também dessa grande meta do encontro com o Papa. Aí eu falava para eles, né? Eu gostaria que esse encontro que vai acontecer agora no SCC, ele fosse bem focado, é isso, as reflexões, as palestras, as orações, as alavancas, mas levando em consideração justamente aquilo que está acontecendo com a família brasileira do mundo todo, essa presença do Papa. E as nossas orações da toda rezando aí em prol do SCC, estamos também rezando em prol desse encontro com o Papa. Nós estamos aí envolvidos, né, nesse grande movimento familiar do Brasil e de todo o mundo. Então, louvado seja Deus por essa glória. Eu não sei se o Padre Osana gostaria, né, de fazer uso da palavra, ou mais alguém que quer fazer alguma perguntinha, né? Então, no Rio de Janeiro, vão estar presentes, prestem bem atenção, 100.000 casais de todo o mundo. Virão de todo o mundo, de todos os países do mundo, 100.000 casais para este encontro. É claro que o encontro acontece no Brasil e lá no Rio de Janeiro, sobretudo na missa de encerramento, lá no aterro do Flamengo, é claro, se espera uma presença de 2 ou 3 milhões de pessoas, porque o último encontro do Papa que aconteceu nas Filipinas foi o maior encontro de volume humano de gente já havido na Terra. Havia 6 milhões de pessoas no encontro com o Papa. Nós esperamos que no Rio de Janeiro
nessa lista de encerramento, nós tenhamos pelo menos 3 milhões de pessoas. É claro que, por exemplo, vai haver também um encontro e até de testemunho no Maracanã, mas o Maracanã não cabe 150 mil pessoas, então o número é pequeno. Vai haver também um encontro pastoral, teológico, é claro que aí é para um grupo mais reduzido. Agora, estarão presentes 100 mil casais de todo o mundo, sem falar, diríamos assim, a gente do Brasil que vai comparecer no Rio de Janeiro. E a Rede Vida de televisão vai transmitir 70 horas seguidas da passagem do Papa pelo Brasil para este encontro. Então a gente vai poder acompanhar também através da Rede Vida. Aqui já tem o sinal, Padre Gênero? Já tem? O sinal da Rede Vida? Todo mundo já pega sem a parabólica. Então tá bom. Então é bom sinal, né? Porque todo mundo poderá, mesmo não indo ao Rio de Janeiro, acompanhar esse encontro do Papa com a família do mundo. É muito importante. Boa tarde para todos. Eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre a nossa linda celebração de hoje. Pela celebração, pela participação de Três Marias na igreja, pela investidura que foi feita na hora da Santa Missa, pela presença do nosso São Paulo, nosso bispo, pelo esforço de Padre G e Padre Osângio que tanto trabalharam para que isso se realizasse, pelos que ensaiaram cantos todos os dias e hoje fizeram tão bonito. Quero agradecer a Deus por todos que participaram de um modo ou de outro na ornamentação e trabalho e que também se dedicaram todas as noites para vir ensaiar aqui, para que isso se realizasse mais bonito hoje. Agradeço a Deus, o esforço é muito grande. Não precisa ir ao Rio de Janeiro, não precisa ir nem em Belo Horizonte. Só de ficar em Três Marias com os nossos pais e vir do São Paulo aqui, para mim é um céu aberto. Eu agradeço a Deus. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Jesus, por essa bênção, por essa participação, por essa nossa união, pelos meus irmãos que estão também por receber a túnica, por tudo e por todos, pela nossa Três Marias, pelo nosso Brasil, que Deus abençoe a todos, aos nossos pais queridos, aos pais. Eu quero dizer para a comunidade aqui que o Padre Osângio é o meu filho primogênito. Foi o primeiro padre que eu ordenei na Arquidiocese de Diamantina. Então é o filho primogênito, não é? Eu tenho muito carinho por ele. Também só queria dizer, sintetizando tudo que já foi dito, né, as pessoas agradecendo a presença de São Paulo aqui em nossa paróquia, que veio com tanto carinho, tanta alegria, para trazer mais alegria para nós ainda. E também a todos que participaram, ajudando a preparar a belíssima celebração que nós tivemos hoje. Muito obrigado a todos. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos rezar também a Maria. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. E agora nós vamos entregar o Evangelho. O Padre G vai orientar de quem já recebeu, claro, não vai receber de novo. Então, os que não receberam poderão vir até aqui e a gente vai entregar então na mão de cada um o livro do Evangelho. Como eu já disse anteriormente, não é só para receber e guardar, mas é para ler, estudar, meditar, refletir e rezar. Então, nós lembramos, isso que eu posso falando, nós recebemos a pastoral do dízimo, né? De todas as comunidades, comprou 3.000 evangelhos, como foi falado, até o ano 2000, cada ano um evangelho. A gente vai ver depois qual a melhor maneira, né, de, como está aí, rezar e refletir. Agora as pessoas, por favor, as pessoas que já receberam ou recebem, depois vamos distribuir outra vez, literal. Atenção, só por favor. Não precisa correr, não precisa correr. Essa semana próxima